Boa noite. Nós estamos na Gemara do Ketubot, da Gimel Amud Aleph, né, na página 3. Né, a Gemara começa no Dav Bet. A gente está em 4 linhas, de cima para baixo. O Mi Kamili de Deoraita. A Gemara explicou, a gente estava analisando se existe o argumento de ones, que aconteceu com o imprevisto, para conseguir anular o get. O marido chegou e falou: eu quero que esse get funcione se eu não chegar em 12 meses. Bateu os 12 meses, ele não veio. Então o get tem que valer. O divórcio tem que valer. Só que ele não veio por causa de um imprevisto. Por exemplo, talvez ele ficou doente, alguma coisa assim, e ele acabou não vindo. Então a Gemara, ela chegou na conclusão, que o Rava falou, que era para valer, era para o argumento de imprevisto, do mesmo jeito que em Kiddushin vale, a Torá toda a gente aceita quando a pessoa ela tem algo, um ones, um imprevisto, só que em Get é pior, é mais grave, então o Rava ele decretou que não se aceita esse argumento de imprevisto. Por quê? Então a Gemara falou que talvez vão ter moças que são mais tznuot, mais recatadas, e na verdade o marido não veio porque não quis, e era para o get valer, só que elas não vão querer casar, porque elas vão falar, pode ser que aconteceu imprevisto, pode ser que por isso que ele não veio, e pode ser que eu estou casada ainda, pode ser que ainda o get não valeu. Então, para não existir isso, o Rava foi lá e falou, não existe esse argumento de imprevisto. E assim também para o caso das prutzot, para as moças que são menos recatadas, que às vezes elas ouviram que o marido aconteceu um imprevisto e por isso que o marido não estava vindo, então o get não valeu, mas elas falam, não, ele deve ser que ele não veio porque não quis, e aí o get tem que valer, e elas vão lá e casam com alguém, tem filhos, etc. Então na verdade o get não valeu. Elas estavam casadas, mas elas falam, não, deve ser que valeu, e vão lá e casam com outro e tem mamzerim. Então, para evitar isso, não existia esse valeu, não valeu, essa confusão. Veio o Rava e falou, deu os 12 meses, não existe argumento de imprevisto. Você está dizendo... O get vai valer. Eu não entendi a diferença da recatada e da não recatada, que a recatada vai ficar sem casar. E a não recatada vai casar. Vai casar sem dever casar. Então, fala o... Generalização forte. O que é? Recatada não vai casar? A recatada vai falar assim, ela vai falar, deve ser que meu marido não veio porque aconteceu algum imprevisto. Eu vou esperar 10 anos. Então pode ser que o get lá, ele sim, ele não está valendo. Pode ser que ele não quer casar, mas pode ser que por isso que ele não veio e agora o get não valeu. O get não valeu e ela está casada ainda. Então, e não é verdade. Na verdade, o get, ele valeu, o marido não veio porque não quis, etc. Tá bom? Ele deve te dar no get, cara. Ele já tinha dado, 12 meses antes ele tinha dado, dito que se ele não chegasse a ser get. Ela está esperando. Hoje em dia... Existe isso? Não, esse pessoal que vai pra guerra já dá get. Então, a princípio, não se dá, na prática não sei se dá, as guerras em Israel hoje em dia são inesperadas, mas é dito, conta-se que na Tzavá, no exército de David Amélia, os soldados davam um gueto para a esposa. Mas tem casos também para elas não ficarem sem casar. Tem casos também de um tempo, se o cara não voltar, pode considerar. A pessoa que faz exército não vai dar certo, ele até deu um caso que não casaram. Não tem livro, tem a parte mesmo foi pra guerra. Vamos lá. Mas fala Gemara, agora a Gemara ela está entrando num assunto bem interessante, bem básico, geral. Apesar de a gente estar falando agora de se caso específico de divórcio ou não, vai entrar baseado nisso, vai entrar numa questão geral. A Gemara fala assim, o mi'i kamidei de mideoraita lolehav get. Será? O que vocês estão me falando? Que pela Torá não era para ser get. Por quê? Pela Torá, a Torá aceita o argumento de imprevisto, de ones. Então o get não ia valer. Ele deu um get, falou que se não chegasse, mas o motivo que ele não chegou foi imprevisto. Então é como se tivesse chegado, então o get não valeu. Ela está casada, essa moça.
Veio Chachamim e falaram: a gente não aceita o argumento de imprevisto, ele não chegou, o gueto valeu, ela tá agora separada, pode casar com quem quiser, pode ter filhos com quem quiser, e os filhos não vão ser mamzerim. Quer dizer, Chachamim estão decidindo aqui que os filhos não vão ser mamzerim. Isso aqui é muito forte. Pela Torá, ela está casada. Pelos Chachamim vieram e falaram: não, o gueto valeu. Pela Torá não valeu o gueto. E Chachamim vieram e falaram: valeu. Uma privada, não. Então isso é a pergunta da Guimarães. Porque tudo tem um motivo, mas a lei não tem motivo, não tem explicação. Será que Chachamim tem força de anular um casamento? Que é gueto? Gueto é um artifício que a Torá permitiu para anular um casamento. Mas aqui a gente está falando agora de um gueto miderabanan, parece. Tipo, é um gueto que, pela Torá, esse gueto não valeu. E vieram Chachamim e falaram: não, o gueto valeu. Por que o gueto valeu? A gente não aceita o argumento de imprevisto. Por que e a gente fala que o gueto valeu. Por que pela Torá não valeu? Porque pela Torá aconteceu, ele era para ele ter chegado, não chegou por causa de um imprevisto, de um ônus. Então, se ele tivesse chegado, teria anulado o gueto. Sim. Com o argumento de imprevisto, anula o gueto. Ele não chegou por causa do imprevisto. Então anula o gueto. Então se anula o gueto, ele está casado. Está previsto esse argumento previsto? A Torá sim. A Torá ela fala, a gente aprende essas leis de ônus de um outro caso da Torá, um caso se a moça casada, ela foi violentada, alguma coisa assim, ela está fora da cidade. Então a Torá fala, já que ela está fora da cidade, ela, mesmo que ela gritou, ninguém ouviu, ela não tem culpa. E tipo, pena de morte de traição que tinha na época da Torá, vai ter para aquele homem, mas para Nara ela está sedavar. Para a moça não vai fazer nada. Aqui a gente aprende que quando a pessoa acontece algo que ela não quis fazer, um ônus, então a Torá não cobra dela. Tá? Então a gente vê que pela Torá existe ônus. Então aqui é algo muito interessante. Parece que pela Torá o gueto não valeu e essa moça está casada, e vieram Chachamim e falaram: o gueto valeu. Então Guimarães está na quarta linha. O Mikamida de Mideoraita, será que existe alguma coisa assim que é pela Torá? Lolha ave gueto, não vale o gueto. O Mishum tznuot, o Mishum prutzot, por causa das recatadas, das não recatadas, Sharina neshetish alma, agora está permitindo essa moça, moça casada, casar com outras pessoas? Está permitindo uma moça casada. Ela não está separada pela Torá. Permitiu. Mas ninguém sabe, né? Se o cara não apareceu, ninguém só vai saber o imprevisto depois. Não, estamos falando agora que está bem claro o que aconteceu. Mesmo só assim, depois. O cara aparecer. Tudo bem, mas mesmo assim... Nos 12 meses ninguém vai saber que é o imprevisto. Acabou os 12 meses? Ele não veio. Ele não veio por causa de um imprevisto. Não importa. A lei agora é que a moça está liberada para casar com quem ela quer. Rava foi lá e falou isso. A gente fala Guimarães, está liberando uma Eshetish. Senão qualquer um ia estar sujeito a isso, né? O quê? Qualquer pessoa, depois desses 12 meses, ia estar sujeita. Um dia o cara aparecer. Também, é verdade. Ok. Agora, de qualquer forma, fala Guimarães, qual é a força que Chachamim tem de fazer uma coisa dessas? Nossos sábios têm força de fazer uma coisa dessas? Como pode ser? Fala Guimarães, eles não põem cerca. Então, o que é uma cerca? Cerca é chegar assim e falar assim, muktzeh. Digamos que isso aqui é muktzeh. Chachamim fala, não toca nesse Shabbat. Eles estão mudando alguma coisa que a Torá fez alguma coisa que eles estão falando ao contrário? Não, estão fazer uma cerca. Isso é uma cerca, não toca nesse Shabbat, ou etc. Mas aqui, no nosso caso, é diferente. No nosso caso, a moça está casada pela Torá, e o nosso sábio falaram, pode casar com quem você quiser, sem nada, sem gueto. O gueto foi um gueto drabanan, mas pela Torá está anulado esse gueto. Então, fala Guimarães. E kol de mekadesh, adat drabanan mekadesh. Fala Guimarães uma regra muito interessante. Toda pessoa que casa, ela casa de acordo com a vontade dos Chachamim, dos sábios. E o Tosfot ele traz, por isso, então, segundo o Tosfot da página, Lachen omrim beshat kidushin kedat Moshe ve Israel, lá do lado esquerdo. Por isso que se fala na hora do casamento, por isso que a gente fala aquela frase na hora do casamento, no segundo parágrafo do lado esquerdo. Adai tederabanan, tá vendo?
Lachen omrim bishat hakiddushin, por isso que na hora da Rupá se fala essa frase que dat Moshe e Israel, como as regras, como as leis de Moshe e Israel. Quem é Moshe? Moshe também são as Moshe e Israel, as leis de Moshe e o Am Israel são as leis de Rabanan também. Ou seja, o homem quando está casando, ele está falando assim: eu estou casando e eu aceito todas as regras. Quais são todas as regras? Até mesmo quando ele for dar um get e vieram os sábios e anularem esse get, que ele aceita que está anulado, que não valeu. Então ele está aceitando todas as regras, por isso que Chachamim sentem forças de fazer esse casamento estar anulado. Tá? Mas vamos entender como que Chachamim faz... O caso é diferente da Torá, né? Porque na Torá você tá livrando a pessoa de um pecado. Aqui não, você tá livrando ela de uma obrigação. Também. Tá mudando uma situação toda. Uma coisa é você livrar a pessoa de um pecado e outra coisa é livrar ela de uma obrigação. São acho que naturezas distintas. Davi, você me lembrou uma coisa, você mencionou agora, de acordo com as leis de Moisés. As leis de Moisés não é a lei divina, porque ele recebeu a se Torá. Inspirou em Ele recebeu a Torá. Ele subiu no Monte Sinai e Deus deu a Torá para ele. Torá oral. Então, essas leis foi criado por quem essas leis de Deus, por Deus. Através Agora tem alguns detalhes no casamento que são miderabanan, que são rabínicos. Isso que a gente está estudando, analisando, o que é da Torá, o que não é. A gente começou a falar que a Mishnah na época da Gemara tinha um motivo que se casava na quarta-feira as moças. Para as moças que nunca tinham casado, casavam quarta-feira. Hoje esse motivo já não existe mais hoje em dia, já explicou, etc. Tudo bem. Agora, continua a Gemara analisando. Ela fala assim: tá, então Hamim, eles têm a força, já que a pessoa quando casa pensando nas regras, que anular o casamento. A Malei Ravina Leravashi, pergunta Ravina para Vashi, analisando isso, ele fala assim: tem narcades becaspa, eu entendo, quando um homem casa com uma moça, a gente já explicou que ele pode casar de várias formas. Uma das formas é dando o dinheiro, dando o anel. É o jeito que casa. Isso eu entendo como o Hamim consegue anular esse casamento. Por quê? Como é que dá para anular esse casamento? Aquele anel que era para casar, se chegou um caso que Hamim querem que ela se torne uma moça não casada, como o nosso caso, que Hamim querem que ela só não casada, apesar que pela Torá teria que ser casada, eles falam assim: sabe aquela moeda, aquele anel que você deu no dia da Rupá? Sabe que aquilo é um presente, não é um casamento. Não foi para casamento. Vamos pegar aquele dinheiro e transformar aquilo num presente. O Hamim, o Beidin, eles têm essa força. Está escrito que Efker Benin Efker, na parte monetária. Isso aqui é uma regra muito forte também, que na parte monetária o tribunal judaico ele tem força de poder colocar o dinheiro na mão onde ele quiser. Então, mesmo que a pessoa não estava pensando em dar um presente para aquela mulher, ele queria dar um anel para a esposa dele, para casar. Foi essa a intenção. Ele não ia à toa gastar um dinheiro para dar para ele, queria estar casando. E agora olha o que está acontecendo. Depois de 10 anos que eles estavam casados, nosso sábio o cara foi lá e deu um divórcio para uma esposa. E falou assim: se eu não chegar em 12 meses, esse gueto aqui vai validar. Pum, deu na mão dela. Passou os 12 meses. O que aconteceu? Ele não apareceu. Mas não apareceu por quê? Não apareceu porque teve o imprevisto. Então, na verdade, aquele gueto, ele pela Torá ele foi anulado e Rafamim falaram: valeu o gueto. Aí a gente está perguntando: como assim valeu o gueto, se na Torá falou que não valeu o gueto? Aí fala Gumará: a verdade é a seguinte, numa situação dessa, Rafamim retroativamente transformam aquele anel que ele deu no dia do casamento em um simples presente, e ela nunca foi casada com ele, e acabou a história. É assim que funciona. Eles têm a força de tirar o casamento do começo, já que... Agora vamos pensar de novo. Entendeu, Jones? Na verdade, vamos pensar de novo. Rahamim não tem a força de transformar uma moça casada em solteira. Na verdade, anulou. Eles anularam retroativamente desde o começo do casamento.
transformando aquele dinheiro do anel em um simples presente. Porque eles, como o Beit Din tem força monetária, eles podem fazer isso, então eles fizeram isso naquele momento. Pronto, acabou. Aí acabou. Depois, automaticamente, ela nunca foi casada, então ela está solteira agora, pode casar com quem ela quiser. Achei difícil soltar. Os Rahamim daquela viúva pode casar com quem quiser, sem conhecimento dos filhos. Então fala, Gumará. Tá ótimo. Isso aí eu já entendi, fala Gumará, mas tem outro problema. Quais são os jeitos que que o homem casa com a moça? Tem a parte do dinheiro, mas tem também um relacionamento, uma relação, é uma das formas de casar, não é? Aí fala, pronto, Gumará. Tem na Arcades Becasma, casar com dinheiro, com um anel, eu entendo que dá para fazer esse jeito. Cades bebiá mai. Mas o que você vai fazer quando se casaram com biá, com a relação entre marido e mulher? Como Rahamim eles agora vão transformar isso em quê? O que vai acontecer? Então vai falar Gumará. Complicado. Cades bebiá mai kalemema. Fala Rahamim. Olha o que Rahamim fala. Olha a força de nossos sábios. Fala Gumará. Shavina Rabanan lebeilato biladznut. Rahamim transforma aquela relação em uma relação de solteiros, de beladznut. É uma relação não de casamento. Então, Rahamim, eles transformaram todos os relacionamentos que aquele homem teve com aquela mulher em relacionamento tipo entre solteiros, sem ser de casamento. O que não é o ideal. A gente sabe que pela Torá não é ideal fazer isso. Mas Rahamim foram e fizeram. Para quê? Para transformar essa moça em solteira hoje em dia. Ela não casou. Se a gente tivesse filho com ela, ela casou solteira, sem casar. Se tem algum filho, então o filho vai virar manzer. Não, isso não é mamzer. Mas uma solteira que tem filhos não é mamzer. Não, então vai fazer mas perdeu o irrusso um pouco, né? Perdeu um pouquinho do amor da família aqui. Ela agora nunca foi casada com aquele marido que ela viveu 10 anos. E pode ser que até tenha filho. Então fala Gumará, daqui a gente vê a força de Rahamim, quando eles têm essa força de anular um casamento dessa forma. Anulando retroativamente, é óbvio que, já falam os comentaristas, que Rahamim não fazem isso, a gente não encontra isso, que eles têm essa força de fazer toda hora. Porque sabe que desse jeitinho, dava para acabar com os mamzerinhos do povo de Israel. Claro. Certo? Quando a mulher traísse, ia lá Rahamim e anulava o casamento dela e acabou a história. Só o cara... Né? Então, a gente não encontra... Só o marido sumir, só o marido e... Dá esse gueto, etc. E você sabe que não é brincadeira, já aconteceu... Mas aí abre possibilidade até sem o gueto, né? Se o cara sumir, ele começa a se basear... Dá pra fazer tudo isso. Aí os comentaristas falam que onde que nossos sábios não encontramos isso na Gumará, nossos sábios não usam isso na prática, essa força. Só nos casos que a Gumará já trouxe que existe essa precedente aí que fizeram isso, que a gente encontra, mas normalmente não se faz isso. Rahamim talvez não pegaram sobre eles essa força de fazer isso sempre, tá bom? Então é interessante, mas a Gumará é muito polêmica, tem muito o que falar aqui nessa... Mas aí quando acontece isso também anula Ketubá, então. Aí se o cara tivesse uma herança, ela também não vai receber. Anula tudo. Tá, então vamos lá, fala de Mará. Ok, até aqui foi a primeira parte que nós vimos. Qual foi a conclusão que nós tivemos até agora? Que em Get não se aceita o argumento de imprevisto. Né? Então fala de Mará, mas tem um outro jeito de falar. Tem uma outra forma aqui. E cadê Ambre? Tem quem diga que na verdade o Rava ele não falou que é diferente o Get do Kiddushin, que no Get a gente não aceita imprevisto e Kiddushin aceita, e sim ele falou que é igual. Ele falou que em Get a gente, do mesmo jeito que em Kiddushin aceita esse argumento de imprevisto, em Kiddushin, no mesmo jeito que Kiddushin te aceita, em Get também. Amarava, vechen, lenyan gitin. Assim também, esse é o segundo jeito de ver. É o mesmo Rava. Na verdade, é uma discussão da forma que a gente viu antes. Só para acrescentar, só para antecipar, a Halachá, a gente vai ver que a Halachá é como a primeira ideia, tá? É como a gente falou até agora. Mas agora a Gemara está falando de uma outra ideia. Qual foi a forma que a Gemara está falando? Assim, dessa forma, é num get. Alma Kassavarava, de acordo com isso, quer dizer que o Rava pensa, e Ones Begitin, dá para aceitar o argumento de Ones em get.
que foi um imprevisto em relação ao get. Fala Gemara, se você quer falar que dá para aceitar um argumento de imprevisto no get, meitvei, vou te trazer uma pergunta. Que pergunta que é essa? É o que a gente trouxe antes. Algumas provas que a gente viu antes, ontem, que está escrito no Daf Bet Amud Bet, o Bet lá do B, a gente vai virar, como a gente está falando o contrário agora, vai virar uma pergunta. E por isso que é uma das provas que aquele primeiro lado é a Alahá. Os comentaristas, quando vão analisar, e falam aquele primeiro jeito é muito melhor, porque a gente está tentou trazer provas. Aqui a gente está fazendo só perguntas. Está escrito assim: aqui está o teu get. Se eu não chegar em hoje até 12 meses, o met betor shnei masar chodesh, e ele morreu no meio dos 12 meses e não chegou, será que ela está separada ou está viúva? Então fala a Mishnah em Gitin, o que fala? Ei no get. O get, ele morreu, ei no get. O get não valeu, ou seja, ela está viúva. Ele não chegou em 12 meses, mas porque ele estava morto. Então fala Gemara, met, udei no get, achalar get. Então será então que morreu? Porque falou o caso de um imprevisto máximo, que é a morte. Morreu, é o caso que o get não valeu. Mas e se ele ficou doente e não veio? Areis é get. Parece que sim é get. Ou seja, que a gente não aceita o fato. Vamos pensar de novo. Ele falou que ia chegar em 12 meses, ele não chegou porque ele ficou doente. A gente fala, parece que é get. O que quer dizer get? A gente não aceita esse argumento que ele falou, que ele não veio porque ele estava doente. Então, mas então, o que a gente está falando aqui? Ele está perguntando. A gente falou que existe o argumento que aconteceu alguma coisa, e agora a gente está falando aqui que não. A gente está falando aqui que não. A gente não aceita esse argumento. Então, isso é uma pergunta. Arei zeget. Fala Gemara, Leolá, Eimalá, Halanami Noget. Não, a gente sempre pode falar, a Gemara responde. A gente sempre pode falar que ficar doente também, o get está anulado. A gente aceita esse argumento de que ele ficou doente. Veio Gufa Kamashmalan, mas veio, por que a gente falou o caso de morrer? Vem ensinar pra gente, Den get Hanamital, que a gente falou ontem, que não tem get depois da morte. Uma pessoa que chegou para a mulher e falou assim: esse vai ser o divórcio depois que eu morrer. Não tem, o morto não divorcia, ele não separa, ela está viúva, não tá separada. Então isso que vem ensinar aqui pra gente. Por isso que escreveu. Fala Gemara, é isso que vem ensinar? En get leharmitah, que não tem get depois da morte? Hatana leireisha, já tem uma outra parte falando isso. Tudo isso a gente falou ontem, né? Por isso que eu estou falando até um pouco mais rápido. Dilma leafuk midrabotei. Fala Gemara, não. Talvez isso aqui realmente veio excluir a ideia dos nossos sábios. E a Gemara aqui dessa segunda vez, ela nem cita qual foi a ideia dos nossos sábios. O que a gente falou ontem? A gente falou ontem que tem uma outra discussão. Quando o cara ele chega e fala que o get funcione daqui a 12 meses, e ele botou a data de hoje. Então tem uma discussão se o fato dele botar a data de hoje quer dizer que ele quis que funcionasse retroativamente ou não. Ele não deixou claro que ele queria retroativamente. Se ele tivesse deixado claro, funciona. Ele não deixou claro, ele só botou a data de hoje. Então tem uma discussão nos sábios. Então fala, mas pode ser que isso venha só que ir contra os outros sábios que falam isso, que falam que vai valer o get, vai valer o get, ele morreu, não veio porque ele morreu, mas vai valer porque ele botou retroativo desde a data de hoje. Então tem uma discussão, e lá está escrito aqui na Mishnah principal do Shito que o get não vale. Ok. Toshma מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש הוא מת בתוך 12 חודש. Agora fala, mas então tem uma outra, tá escrito assim, se ele chega e fala, tem que valer o get desde hoje, se eu não chegar em 12 meses, né? De vez de dar o get na hora, o divórcio na hora para a moça, ele falou que vale de hoje, retroativo de hoje, se eu não chegar daqui a 12 meses. Chama Sarrodes, o medo, e morreu no meio. Betosh nem Sarrodes, no meio dos 12 meses ele morreu e não chegou. Areizege, está aí deixando que valeu, o divórcio valeu. Mas lá, vou adendo falar. Se valeu o get até mesmo não ser super imprevisto, fala Gemara, deve ser que também vale o get se ele ficou doente. Ou seja, o que a gente vê aqui?
que o argumento de doente não é considerado. A gente não considera isso um imprevisto. A gente fala que valeu o get. Então, tá ok, fala Gemara, lo met dafka, de lo lichalei de tipol kabei avam. Não, na verdade, se ele ficou doente... Não tem variação por tipo de doença? Oi? Não tem variações? Não, a princípio não. Ela está mais doente. Foi capacitado de Não chegar. tem, a Gemara não aparece aqui. Era comum na época quando o pessoal ia para a guerra, ficava lá, desaparecia lá, não conseguia voltar. Aí o cara volta depois de 2 anos. Não, ele quer se comunicar, mas está um cara que está preso, prisioneiro, naquele tempo. Ele volta e a mulher já casou com outro. Por isso que na Torá é muito rígido essas leis. Não é tão Era fácil comum, liberar. a guerra era assim na guerra. Então, mas não é tão fácil liberar a moça casada, mesmo que o marido foi para a guerra, de casar com outro. São leis muito rígidas. Imprevistos mais fortes que os outros, né? O problema começa quando alguém traz uma camisa do falecido, quando alguém traz uma... O que se aceita como prova, o que se não aceita como prova, é um dos casos mais graves que os nossos sábios eles analisam, são esses casos, né? Não, realmente, porque as consequências vão ser muito graves se errarem nesses casos, né? Tá? Então, é dito assim, tem grandes sábios que casos de... Isso se chama guná, quando tem casos que a moça vai ficar pro resto da vida, né, sem poder casar. Então tem sábios que ficavam uma semana trancados, sozinhos, revirando todo o Talmud para tentar achar uma liberação, de liberar essa moça para casar. É considerado um dos maiores estudos e esforços que nós sábios sempre fizeram, foi tentar achar uma brecha para liberar essas moças, não deixarem elas sem casar pro resto da vida, por causa assim, que sumiu, e às vezes tem uma pequena prova, que talvez morreu, não morreu, e etc. Tá bom? Mas não tem um limite de ela aparecer, porque se não aparecer daqui a um ano já é considerada livre? Não tem isso? Não tem limite. Tempo não tem. Tempo não existe limite. Tem um caso muito interessante que aconteceu, se eu não me engano, foi na época do Gaon Vilna, que a moça, o marido foi embora, foi comprar um cigarro, foi embora, e depois de 20 anos, sei lá, não sei quantos anos, apareceu um homem falando, eu sou seu marido. E aí a moça nem se lembrava da cara dele, né? Passou tanto tempo, não tinha carta, não tinha nada. E vai saber, às vezes casaram com 18 anos, com 13, assim, e agora são 20 anos depois. Não se lembrava da cara da pessoa, do rosto da pessoa. E aí ele falou, não, como você não lembra de mim? Olha isso. Aí começou a falar algumas coisas, né, de marido e mulher até, não sei, que falou, nossa casa era aqui, e não sei o que, a gente tinha esse cachorro, não sei o que ele falou. Tô botando mais algumas coisas assim para entender o que ele fez. E o pessoal ficou todo perplexo. E aí? Vamos deixar eles casarem ou viverem juntos de novo ou não? Se não for o marido dela, não, acho que ela não estava casada. Mas entendeu? Mas o problema é que se esse casa de novo. Esse cara, não, ele sumiu. Ele voltou. Não era casada, Mas se ele quer, qual é o problema? Se não é o marido. Se não é o marido. Aí fica naqueles casos da outra Gemara, que você dá o gueto e casa de novo, pra garantir. Dá o gueto pra quem? Pra ela. Não, e se não é ele o marido? Do bodinho. Se não é ele o marido. O marido é outro cara. Aí ela foi enganada, Como é que né? vai ser isso? Então, o pessoal ficou meio sem saber o que fazer. Foram perguntar. Pessoal, Muito mais grave se ela já tiver casada e tiver filho. tá, pode ser. Foram perguntar pro Galo Mivina. Foram perguntar pro Galo Mivina o que fazer. O Galo Mivina chegou e falou assim, ó, Shabbat, chega pra ele e fala assim, que lugar que você sentava na sinagoga, Shabbat? Qual era o teu lugar fixo na sinagoga? E aí, dito e feito, chegaram no Shabbat, alguém chegou pra ele, e aí, volta pro teu lugar, pode sentar no teu lugar. E aí ele ficou perdido. Ele já não sabia, se embolou todo, e aí ele acabou confessando que na verdade ele não era o marido, mas ele chegou a ver o marido não sei aonde, o marido combinou com ele, falou algumas coisas para ele falar, e aí o marido, sei lá, falou, vai lá, quer casar com minha esposa, pode casar, não sei o quê, e já não estava mais nem aí, e falou umas coisas para isso. Então, tudo bem. Você e aí esqueceu de falar o lugar da sinagoga. aí pronto, tudo bem, chegaram pro Galo Mivina, se não me engano foi encostado no Galo Mivina, chegaram pra ele e falaram, e aí, pô, você é profeta, você é tal, como você sabia que essa pergunta você ia pegar ele?
Aí ele falou, não sou profeta, mas uma coisa de impureza nunca ia se misturar com uma coisa de santidade. Eu imaginei que lembrar de combinar onde sentava na sinagoga, numa trama dessas, e se fosse mentira, eles não iam ter lembrado. Então ele falou isso e terminou assim. Então, acontecia esses casos que o pessoal ia embora, etc. Tá? Então, ok. Então vamos voltar aqui para a Gemara. A Gemara está no meio de uma parte meio complicada, né? Vamos ver se a gente... vamos lá. Fala, Gemara. Agora a gente está indo de acordo com a ideia do Rava. Está escrito, a gente está indo de acordo com a ideia que Gitin, a gente aceita o argumento de que aconteceu algum imprevisto. Então fala que a gente aceita em Gitin o argumento de imprevisto, mesmo que ele não chegou. Se ele não chegou por causa de argumento, é como se tivesse chegado. Então fala o seguinte, fala Gemara o seguinte, vamos lá. Já fica